Seja muito bem-vindo ao Páginas da Bíblia, um espaço preparado para você que deseja se aproximar de Deus por meio da palavra e da oração. Aqui, buscamos não apenas refletir sobre textos bíblicos, mas também transformar cada versículo em vida prática, em alimento espiritual para o seu coração. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Creio que o Espírito Santo conduziu você a este momento, porque ele deseja falar diretamente ao seu coração. Nosso propósito é que cada oração, cada meditação e cada reflexão seja uma semente de fé e esperança em sua vida. Por isso, já aproveito para lhe pedir que curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das mensagens que compartilhamos aqui. E se este conteúdo tem edificado a sua vida, compartilhe também com alguém que precisa ouvir sobre o amor transformador de Deus. Não importa o que ficou para trás no ontem. Talvez você tenha se sentido forte em alguns momentos, mas também pode ter tropeçado em outros. Pode ser que ontem suas palavras de oração tenham fluído com ousadia, ou que mal tenha conseguido sussurrar o nome de Deus. Ainda assim, o simples fato de você estar aqui agora, respirando, é a prova de que a misericórdia dele continua sendo renovada. A graça não se esgotou. O amor de Deus não se retirou. Ele não exige perfeição da nossa parte, porque sabe que somos falhos. O que ele deseja é pureza no íntimo do nosso coração. Ele não espera de nós impecabilidade, mas fidelidade. Não nos pede uma performance perfeita, mas uma presença sincera diante dele. Ter um coração limpo não significa acertar em tudo. Significa permitir que Deus faça novas todas as coisas dentro de nós. É abrir as mãos e dizer: Senhor, aqui está o que se quebrou em mim. Aqui está o peso que tentei carregar sozinho. Aqui estão as marcas daquilo que enfrentei sem ti. É nesse lugar de rendição que ele entra para retirar o entulho que se acumula na alma, limpar os resquícios do pecado, sarar as feridas que ainda supuram e soprar vida nos espaços secos e sem esperança. Antes de corrermos para os afazeres de hoje, é necessário pausar, parar para pedir não aquilo que o esforço humano pode conquistar, mas o que só Deus pode realizar. Renovar o espírito, purificar as intenções e firmar o coração nele. Quando nos detemos diante da presença divina, algo sagrado acontece. Ele não apenas limpa o que está sujo, mas restaura o que foi perdido. A palavra de Deus é como espelho, bússola e remédio. E quando ela fala ao coração, não fala de maneira superficial, mas como um convite divino e uma instrução santa. O clamor de Davi no Salmo 51, 10, ecoa até hoje. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais do que poesia, essas palavras são um grito desesperado de uma alma que reconhece o quanto se afastou e que anseia profundamente por retornar ao Senhor. Quando Davi ergueu essa oração, ele não pediu apenas um coração consertado. Ele não queria remendos superficiais. Ele clamou por algo novo, algo que só Deus poderia criar. Porque quando o pecado mancha, quando o mundo pesa e quando as dores da vida endurecem o coração, não basta um reajuste, precisamos de uma verdadeira ressurreição interior. Talvez você já tenha sentido isso, não apenas quebrado, mas completamente despedaçado, sem forças para juntar os cacos sozinho. É exatamente esse tipo de coração que o Senhor ama restaurar. Ele não se limita a limpar, ele cria novamente. Ele transforma o que parecia perdido em algo cheio de vida. Essa oração é um convite à coragem espiritual. É ousar dizer a Deus: Senhor, começa de novo em mim. Faz o que eu não consigo por mim mesmo. Foi o que Davi fez após o seu maior fracasso. Ele não se escondeu, não mascarou a verdade, reconheceu sua falha e correu em direção a Deus. Nosso mundo nos ensina a esconder as quedas, a usar máscaras, a fingir que está tudo bem. Mas o Senhor nos chama para transparência, para expor diante dele o que dói, para trazer à luz aquilo que o silêncio insiste em guardar. Só assim, a cura pode realmente começar. Um coração limpo não nasce de rituais frios ou de obrigações religiosas. Ele nasce da sinceridade, do confronto com a verdade, da coragem de se render. Cada vez que confessamos, abrimos espaço para que Deus derrame perdão, graça e restauração. E você? Já se permitiu ser honesto assim diante de Deus? Já abriu espaço para que ele entrasse até nos cantos que você prefere esconder?
Essa não é uma oração única, feita uma vez e esquecida. É um pedido diário, momento a momento, porque o coração humano é constantemente exposto às impurezas do mundo. Davi entendeu isso ao dizer: renova em mim um espírito inabalável. Ele sabia que precisava da ajuda contínua de Deus para permanecer firme. O perdão é um início, mas a renovação é um processo diário. Se você crê que Deus pode restaurar até as áreas mais escondidas do seu coração, escreva nos comentários: Amém, Senhor, cria em mim um coração puro. Quando Deus responde ao clamor de um coração arrependido, Ele não faz reparos superficiais. A promessa de Ezequiel 36:26 revela a profundidade do que Ele oferece. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso significa que o Senhor não apenas mascara as rachaduras, Ele remove a frieza, a indiferença, a dureza que o pecado e as decepções produzem em nós. Ele nos entrega um coração sensível, terno e capaz de responder à sua voz. Muitos vivem com áreas endurecidas dentro de si. Um ressentimento não resolvido, uma amargura que se instalou, uma frustração que parece não ceder. Essas partes endurecidas não precisam ser carregadas por você. Deus não pede que você mesmo amoleça o seu coração. Ele oferece a troca, entregar a Ele a pedra e receber de volta carne viva, pulsante, moldada pelo seu espírito. Esse processo é mais profundo do que uma restauração. É uma transformação. Um coração de pedra não sente, não recebe e não consegue dar. Mas um coração de carne é vivo, aberto, disponível para o agir de Deus. Talvez a resistência espiritual que você sinta não seja falta de fé, mas apenas um sinal de que você precisa de um novo coração. E este é o milagre da graça. Não é algo que conquistamos pelo esforço humano, mas um presente divino. A renovação interior não se sustenta em disciplina pessoal ou força de vontade. É Deus quem inicia a obra. Ele planta em nós o desejo, Ele molda os caminhos, Ele dá a vida nova. O nosso papel é abrir as portas do coração e permitir que o Espírito faça a cirurgia que só Ele pode realizar. E quando recebemos esse novo coração, somos chamados a nutri-lo, por meio da oração constante, da meditação na palavra e da adoração sincera. Mantemos o coração maleável, sensível e disposto a obedecer. Assim, a chama da fé não se apaga e a presença de Deus se torna cada vez mais real no nosso dia a dia. Um dos maiores presentes que Deus nos deixou foi a promessa de que, quando confessamos, encontramos perdão e purificação. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba, não se trata de mérito ou de conquista. O perdão não vem porque conseguimos fazer tudo certo, mas porque Deus é fiel à sua própria natureza. Ele não apenas perdoa, Ele purifica. Ele não apenas alivia a culpa, Ele remove a sujeira que nos impede de viver plenamente em sua presença. Muitos carregam silêncios pesados, guardando no íntimo culpas antigas ou erros que nunca foram confessados diante de Deus. Outros vivem justificando atitudes, tentando se convencer de que aquilo não é tão grave. Mas quanto mais escondemos, a alma permanece ferida. É quando trazemos à luz que a cura começa. A confissão não é um ato de condenação, mas um ato de libertação. Não é um tribunal onde somos envergonhados, mas uma porta aberta para o coração do Pai, que nos recebe com graça. Deus não utiliza a vergonha como instrumento de transformação. Ele usa a misericórdia. Quantas vezes nos deixamos prender pelo medo de sermos rejeitados, até mesmo por Deus? Mas a palavra nos mostra que o Pai não está de braços cruzados esperando a nossa queda. Ele está de braços abertos, pronto para nos receber e nos restaurar. Quando nos alinhamos com a verdade de Deus através da confissão, algo sobrenatural acontece. As correntes caem, o peso é removido e o coração é novamente livre para caminhar. A vida cristã não é sobre esconder as falhas, mas sobre aprender a levá-las ao único que pode transformá-las em testemunho. Não há pecado que seja maior do que a graça de Cristo. Não existe queda que seja definitiva nas mãos de um Deus que restaura. A cada confissão sincera, Ele nos oferece a oportunidade de recomeçar. Se você crê nessa promessa, declare nos comentários: glória a Deus pela purificação que vem do Senhor. Tiago 4:8 nos lembra:
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Esse convite não é uma acusação, mas um chamado cheio de compaixão. Deus não pede que você se limpe antes de vir até Ele. Pelo contrário, Ele diz para vir como está e é Ele quem fará a limpeza. Mas há algo que nos cabe, um movimento intencional de aproximação, uma decisão de deixar para trás aquilo que nos afasta dele. Quantas vezes vivemos com lealdades divididas? Parte do nosso coração deseja Deus, mas outra parte ainda se prende ao que o mundo oferece. Essa divisão gera inquietação, falta de paz e nos deixa espiritualmente cansados. Tiago chama isso de mente dividida e nos mostra que não há como viver plenamente nesse estado. Purificar o coração significa abrir todas as portas da alma, inclusive aquelas que preferimos manter fechadas até de nós mesmos. É deixar Deus entrar nos pensamentos ocultos, nas intenções secretas, nas áreas que preferimos esconder até de nós mesmos. Ele não quer apenas mudar o que aparece do lado de fora, ele deseja transformar a essência. Essa purificação não é apenas externa, mas também interna. Não é apenas parar com comportamentos visíveis de pecado, mas permitir que Deus alinhe os desejos, os sonhos, as motivações mais profundas. É um processo de sinceridade radical, que nos liberta da hipocrisia e nos conduz à autenticidade espiritual. Quando abrimos espaço para essa aproximação verdadeira, experimentamos intimidade real com o Senhor. Ele não rejeita um coração quebrantado, ao contrário, se aproxima com ternura, derrama graça e nos envolve em sua presença. E você, tem vivido na beira dessa intimidade sem se entregar por inteiro? O convite de Deus hoje é claro: chegue mais perto, não pela performance, mas pela rendição. Um coração transformado não é apenas um símbolo religioso, mas a prova viva da presença de Deus em nós. Quando o Senhor nos purifica, algo profundo acontece. As nossas atitudes mudam, os nossos relacionamentos são afetados, e a nossa maneira de enxergar a vida ganha nova perspectiva. Ezequiel 36:26 declara: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse coração de carne representa sensibilidade, compaixão, empatia e obediência ao Senhor. Já o coração de pedra é duro, resistente à voz de Deus, fechado ao amor verdadeiro. Muitos carregam esse coração endurecido sem perceber, guardam mágoas, justificam pecados, se escondem atrás de máscaras. Mas quando Deus intervém, Ele troca o peso da rigidez pela leveza de um coração sensível. Essa troca é milagrosa e ninguém consegue realizar por si mesmo. O coração purificado nos leva a experimentar paz, algo que o mundo não pode dar. A ansiedade começa a perder força, a culpa já não domina e a vergonha não dita mais os rumos da vida. É nesse ponto que entendemos que a graça não é teoria, mas realidade palpável. Esse processo de transformação não acontece apenas uma vez. Ele é contínuo, diário, como um rio de águas vivas que flui em nós. Cada dia traz novos desafios e novas oportunidades de deixar o Espírito Santo conduzir o coração. E quando vivemos assim, nos tornamos testemunhas vivas de que Deus ainda transforma pessoas. O que antes era motivo de derrota, passa a ser motivo de vitória. O que antes envergonhava, se torna testemunho de esperança para outros. Se você crê que Deus está transformando o seu coração e deseja viver essa novidade de vida, declare nos comentários: glória a Deus, meu coração é dele. Senhor, diante da tua presença, entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Sabemos que sem ti não podemos caminhar, pois só tu és a fonte de vida, perdão e restauração. Reconhecemos que o coração humano é frágil e se perde facilmente, mas também declaramos que em tuas mãos existe o poder para transformar até o mais endurecido dos corações. Pai, pedimos que o Senhor continue a nos moldar, a nos purificar, a nos ensinar o caminho da santidade, que a cada dia possamos ser renovados pela tua graça, firmes na fé e sensíveis à voz do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, um coração limpo, constante e apaixonado pela tua verdade. Não permitas que o pecado, as feridas ou as distrações deste mundo roubem de nós o prazer de viver em comunhão contigo. Que possamos ser testemunhas vivas do teu poder, levando esperança, amor e paz por onde passarmos. E assim, encerramos esta oração confiando que o Senhor que começou a boa obra há de completá-la em nós. A ti seja toda a honra,
toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Quando olhamos para o Salmo 51, entendemos que a oração de Davi não foi apenas um pedido de perdão, mas um clamor por transformação. Ele sabia que não bastava apagar o erro cometido, era preciso ser renovado por dentro. E essa é a grande lição para nós. Não adianta apenas pedir que Deus resolva as consequências do pecado. Precisamos permitir que Ele transforme o coração, porque é lá que tudo começa. Um coração limpo gera pensamentos limpos, atitudes justas e uma vida que glorifica ao Senhor. Que esta oração não termine em palavras, mas se torne prática em sua vida diária. Se você deseja que Deus faça essa obra em você, declare nos comentários: Senhor, cria em mim um coração puro. Que esta mensagem tenha tocado o seu coração e lembrado que Deus deseja renovar cada um de nós, transformando feridas em força e endurecimento em sensibilidade à sua voz. Permita que esta reflexão se torne prática em sua vida diária, fortalecendo a fé, a esperança e a paz que só Ele pode oferecer. E se você conhece alguém que precisa ouvir sobre essa renovação, compartilhe esta mensagem e permita que outras pessoas também sejam alcançadas pelo poder da oração e da palavra. E não se esqueça de conferir os produtos na descrição do vídeo, feitos para ajudar você a se aprofundar ainda mais na sua caminhada de fé e espiritualidade.